A barbárie neofascista em que estamos mergulhados nesse momento da vida do Brasil se expressa hoje de uma maneira brutal, numa dupla ofensiva contra um dos segmentos mais vulneráveis da população brasileira, as populações indígenas. Essa ofensiva se expressa, por um lado, na abertura da possibilidade de exploração mineral em áreas indígenas, abrir a terra indígena para os garimpos, para as mineradoras. De outro lado, a nomeação de um pastor fundamentalista para coordenar a relação entre o Estado brasileiro e as populações indígenas isoladas. Esse fato significa abrir as portas ao genocídio das populações indígenas que sobrevivem no país e que nos últimos anos, a partir das políticas públicas e do apoio e da compreensão e o respeito às suas culturas, viveu um período de crescimento populacional extraordinariamente valioso. Dentro de 2 dias, no dia 16 de fevereiro, Pedro Casaldáliga completará 92 anos. Pedro Casaldáliga é um catalão, nascido em 1928, missionário católico, que passou pela África e chegou ao Brasil em 1968, o ano do AI-5, e fez do Brasil a sua pátria. Mais do que isso, fez do Araguaia a sua pátria. Pedro Casaldáliga foi consagrado bispo em 1971 pelo Papa Paulo VI. E fez-se, desde então, o porta-voz das comunidades indígenas, particularmente os Tapirapé, os Carajá e os Xavante, mas também dos peões, dos poceiros. Pedro Casaldáliga estava presente para tentar deter a arbitrariedade e a tortura de 2 mulheres do povo na delegacia de Ribeirão Bonito, em 1976. Ao lado dele estava o padre João Bosco Burnier. Que foi alvo de uma agressão física e, em seguida, foi alvejado pelo policial militar Ezir Ramalho Feitosa e tombou aos pés de Pedro Casaldáliga ali, o padre João Bosco. Pedro é, portanto, testemunha dessa vida brutal, dessa violência contínua que o Estado brasileiro, os grandes proprietários exercem sobre as populações mais vulneráveis. Nós temos o dever de prestar homenagem a esse homem. Esse homem que, não sendo brasileiro, fez-se, como ele próprio disse, aqui na Câmara Federal, ele foi naturalizado pela malária. O seu compromisso com os pobres do Brasil é um compromisso inarredável. A melhor maneira de homenagearmos Pedro
é nos solidarizando com as lutas dessas populações contra as agressões que se voltam contra ela nesse período de barbárie. Pedro, em 1971, publicou a sua carta pastoral, Uma Igreja na Amazônia em Conflito com o Latifúndio. E assumiu com ela seu compromisso, um compromisso de vida. Hoje, esse homem de 92 anos, que ao longo da vida, além da sua missão como pastor, como bispo católico, falou ao povo brasileiro, falou aos povos do mundo, aos povos latino-americanos, como um poeta. E poucas vezes a gente encontra concentrado na mesma pessoa o poeta, o militante, o profeta, como Pedro. E eu lhes trago essa pequena maravilha publicada pela Fundação Perseu Abramo, com desenhos do Enio Skeff, para lembrar algum desses textos que são absolutamente oportunos para o dia de hoje. Ouçam isso. Patriarca São Cepé, clareia o novo dia que a noite secular gerou no sangue. Convoca em assembleia permanente o povo dos teus povos. Contesta o general de Gomes Freire com a mesma palavra enaltecida. Convoca os teus guerreiros, Cepé, Cepete Araju, Miguel Nativo, e enfrentai com as flechas enfeitadas de aurora os cansados canhões dos invasores. Esses versos são de um poema chamado Proclama Indígena, que foi escrito em 1978, quando havia uma ofensiva brutal, pelo que se dizia na época, em favor da emancipação das populações indígenas. E nós movemos uma campanha contra essa emancipação, denunciando-a como a emancipação das terras indígenas, que é exatamente o que pretende fazer hoje o governo fascista, ao tentar liberar para a exploração dos garimpeiros as terras ancestrais dos povos originários no Brasil. Eu conheci Pedro Casaldáliga em 1975. Ele foi num sábado à tarde visitar os presos políticos da ditadura militar no presídio do Carandiru. E desde então nos tornamos amigos, lutamos e escrevemos juntos. Ele escreveu o prefácio do meu primeiro livro e fez a tradução para o espanhol. Enfim, ao sair da prisão, fomos trabalhar juntos no CIMI e na Comissão Pastoral da Terra. Quando o Brasil se movia para escrever a nova Constituição, nas grandes mobilizações de 1986, quando a sociedade brasileira desenhava o projeto daquilo que se tornou a Constituição mais avançada que produzimos ao longo da nossa história, Pedro, eu, Tomás Balduino, Dom Luciano Mendes e muitas companheiras e companheiros
sepultamos o padre Josimo Tavares, assassinado pelo latifúndio em Imperatriz, e o corpo foi sepultado em Tocantinópolis. E Pedro, naquele momento, ele fazia circular um poema que eu reproduzo para vocês agora, um poema curto, que se chama Profecia Extrema. E ele diz: eu morrerei de pé como as árvores, me matarão de pé. O sol, como testemunha maior, porá seu lacre sobre meu corpo duplamente ungido. E os rios e o mar serão caminho de todos os meus desejos, enquanto a selva amada sacudirá de júbilo suas cúpulas. Eu direi as minhas palavras, não mentia ao gritar-vos, e Deus dirá a meus amigos: certifico que viveu como vocês, esperando esse dia. De golpe com a morte, minha vida se fará verdade. Por fim, terei amado. Eu quero terminar essa informação porque me parece que o Brasil é um país, como dizia o Cláudio Abramo, que cada dia parece dar as costas a si mesmo. E eu queria nesse momento dos seus 92 anos, para dizer-lhe: querido Pedro, receba o abraço desse país e desse povo que te ama profundamente. Nosso abraço, poeta, profeta, catalão errante, que fez do Araguaia sua pátria.